Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Fotoclube. O Fotoclube está comemorando 3 anos e o festival A Luz que Percorre o Tempo. Nós estamos com um desafio fotográfico nos 2 próximos finais de semana. Coloquem suas fotos com o tema A Luz, usando as hashtags Fotoclube Poa Festival ou Fotoclube_Porto Alegrense. Nós teremos dia 14 de junho a palestra com o Xavier, a entrevista dia 16 de junho com a Jaqueline Joner e Vera Carlotto, a Annelise e a Bia mediando esse bate-papo, e o resultado do concurso Preto, Cinza e Branco, dia 18 de junho, ao vivo aqui no canal do YouTube. Teremos também o fechamento com o nosso presidente William Clavirro, com bate-papo com todos os fotoclubistas aqui na sala. Vai ser muito legal. E agora, com a palavra, Gerson Turelli e convidados, sejam bem-vindos. Olá, pessoal, boa noite. Para todo mundo. Eu quero iniciar, então, assim, fazendo um agradecimento para quem está aí conosco assistindo, nessa noite que está começando a esfriar, né? É para estarmos no horário mais frio desse dia, né? Segundo a previsão. E que vai esfriando aí conforme o passar aí da nossa entrevista, né? Então, obrigado pela presença de todos. Obrigado, Lilian e Ricardo, que atenderam assim de maneira tão carinhosa, né, o nosso convite para participarem desse bate-papo aqui hoje, né, apresentarem os seus trabalhos, falarem um pouquinho deles e também trazerem todo um conhecimento, vamos dizer assim, né, desse mundo da fotografia para a gente discutir aí um pouco, né? Nosso tema, onde estamos, né? E para onde vamos. E eu vou começar fazendo uma bem breve apresentação de cada um deles, né? Falar só um pouquinho rapidamente, depois eles tomam a palavra e falam um pouquinho mais, né? A Lilian Barbon, né? Fotógrafa, artista visual, mestre e bacharel em artes visuais. Ela se dedica à pesquisa e produção na área das artes visuais, né? Também é uma fotógrafa premiada, participante de exposições nacionais, internacionais, professora na Câmara Criativa, que é uma escola de fotografia ali de Florianópolis, né, nosso estado vizinho, e com uma produção, né, que só tem aumentado aí a cada ano que passa, né? O Ricardo Esteves, fotógrafo e artista visual também, pós-graduado em artes e literatura na Universidade de Poitiers, retratista, saiu do Rio de Janeiro, radicou-se na França, né, em Paris, fez parte da sua formação lá na Europa mesmo, né? Transita entre Paris, Londres, Rio de Janeiro, aproximando a arte fotográfica entre estes continentes. Nós combinamos, né, ladies first, né? Então, a Lilian, dela, do seu trabalho aí. Né? Contigo, Lilian. Obrigada, Gerson. Obrigada pelo convite. Estou adorando fazer parte desse evento, né? A primeira edição do festival. Fiquei muito contente de estar do lado do Ricardo também. Eu acho que eu vou me apresentar mostrando um pouquinho do meu trabalho, pode ser? Aí, até para otimizar um pouco o tempo, né? Eu estou falando aqui de Florianópolis. Também está frio. Eu vou só colocar aqui uma apresentaçãozinha. Vocês estão vendo? Então, né? Sim. Tá, então. Bom, eu me chamo Lilian, né? Lilian Barbon. Eu tenho uma formação em artes visuais. Já trabalho com a fotografia há mais de 15 anos. Conheço a fotografia, acabo me adentrando, né, essa área dentro da universidade, que foi aqui em Florianópolis, na UDESC, né? Até trago como
exemplo aqui, como uma ilustração um pouco de um trabalho que vem do analógico, não só o PB, mas também o filme com cor, que é uma coisa que eu fiz bastante, por bastante tempo, e sempre nessa área experimental da fotografia, né? Então, é até legal falar isso, que a minha área de pensamento, né, de reflexão da fotografia é muito a área das artes visuais, né? Elas se mesclam muito, assim, tanto esteticamente como conceitualmente. E eu vim trabalhando, né, muito com a questão do autorretrato, fazendo experiências comigo mesma, utilizando diversas possibilidades de iluminação, diversas estratégias estéticas, né, que no caso, múltipla exposição, velocidade baixa. E aqui eu vou apresentar um pouquinho dos projetos, assim, que eu tenho, que eu vim fazendo a partir de então, né. A primeira exposição que eu fiz é chamada Cronofotografias do Selfie. O que acontece é que, por muito tempo, né, que eu trabalhei com múltipla exposição, com velocidade baixa, com a questão do autorretrato, eu fui buscar, depois de um tempo, analisar de onde vinha essas referências, né, dentro da história da fotografia. E aí eu me deparo com os processos, né, tanto a cronofotografia como o fotodinamismo, né, a cronofotografia no final do século XIX, o fotodinamismo mais no início do século XX, né, que nasce no seio do movimento futurista, para tentar entender o que eu estava fazendo, né? Então, a cronofotografia, essa análise, né, do movimento de animais, do humano, né, que seja, ela acaba sendo uma estratégia que eu utilizo para pensar no meu self, né, na construção de identidade, no meu movimento interno, né? Então, acabo trazendo essas referências da história, da fotografia, para conseguir entender o que eu estava fazendo, né? Por onde eu estava tateando. Essa foi uma exposição que circulou bastante aqui no estado de Santa Catarina, e a partir dela eu começo, então, a desenvolver todo um trabalho, principalmente na área do autorretrato, né? Não só isso, não é só isso que eu trabalho, assim, mas profundamente, assim, a minha pesquisa se deu nessa área, né? Academicamente e na parte prática também. E aí eu vou saindo um pouco desse âmbito, né, do espaço interno, também colocando o meu corpo dentro de espaços, né, externos, enfim, assim, mesclando com a natureza, etc. E aí eu trago mais, né, depois, a partir de 2015, mais recentemente eu falo, um outro projeto, assim, que é muito no envolvimento que eu tenho, e tive e tenho, né, que é de viajar, de estar em contato com outros países. Eu sempre me propus a conhecer muito os países aqui da América do Sul. E aí vem de um questionamento esse projeto, que inclusive tem o Instagram dele aqui, para quem quiser dar uma olhada, vem dessa história de pensar assim, poxa, eu estou levando a minha câmera para passear, seria quase isso. E eu acabo pensando sobre isso, quase deixando a minha câmera de lado, e aí eu penso, não, eu vou fazer essa câmera, né, eu vou fazer a fotografia se tornar um propulsor das minhas viagens, né? Eu vou levá-la para pensar num projeto visual do qual eu goste, né, do qual me satisfaça. Eu não sou uma fotógrafa documental, a fotografia de natureza eu acho incrível, mas não é a minha praia. Então, eu fiquei muito nessa reflexão do que esse tipo de fotografia que eu trazia das viagens fazia comigo, né? O que eu poderia usar ela para quê, né? Simplesmente para registro. Aí eu vou tentar buscar a sinestesia dessas paisagens, né? Eu vou tentar usar essas paisagens e pensar o que essas paisagens me trazem, né? Quais são as memórias que eu tenho dessas paisagens? E aí eu busco muito a parte sinestésica, que são as texturas, né? Os cheiros, as cores, né? Toda essa lembrança, essa memória de quando eu chegava no Brasil e pensava nesses lugares.
Aí aqui tem algumas fotos, né, de Bogotá, na Colômbia, São Paulo. Esse projeto, na verdade, eu só parei por conta da pandemia mesmo. E, na verdade, esse projeto tanto me incentivou a conhecer outros países, né? São 6 países no total: Colômbia, Chile, Argentina, Peru, Bolívia, Brasil. Espero que tenha mais. Mas, enfim, tanto me instigou, né, a viajar mais, como também me propiciou levá-lo para outros países, né, como para Portugal, para Espanha. Então, ele participou de diversos festivais, tanto dentro do Brasil como fora do Brasil. E é muito isso, assim, eu sempre busquei a ideia do onírico na fotografia, né? Essa é a coisa que eu, de fato, gosto, né, de criar novos mundos, não simplesmente o registro fotográfico, mas uma criação a partir da fotografia. E, no fim, eu sempre me perguntei, assim, do porquê clicar, né? Por que eu estou clicando? Eu sempre tive essa reflexão, assim, muito forte, mais do que clicando, mais do que experimentando, vivenciando esses lugares, né? Eu penso que estar no mundo é uma experiência visual também, né? Mas antes de tudo é uma experiência sinestésica, né? Então é um pouco isso que eu tento trazer nesse trabalho, que espero continuar, né? Esse trabalho também, né, teve uma exposição visual dele. E essa imagem foi uma das imagens matriz do trabalho, por mais que se destaque pela interferência e pela representação humana, né? Que é a única imagem que tem um retrato. Eu faço uma homenagem aos povos andinos, né? Com essa imagem. É um retrato de uma senhora andina, né? Uma senhora que eu fotografei em Cusco. E depois eu fui para Machu Picchu, né, um dia ou 2 depois, e fotografei um pé de embaúba e sobrepus isso na câmera, né? As minhas sobreposições são feitas diretamente na câmera. Isso me economiza tempo também. Eu já chego no Brasil com as imagens prontas praticamente, né? Tranquilas, assim, sem muito trabalho, né, a posteriori. Então, foi uma coisa legal, assim, e como eu quis representar a minha visão, né, sobre os países da América do Sul. E aí também eu busco entender muito processos da história da fotografia, né, processos técnicos, enfim, né, como impressões fotográficas, né, alternativas, a cianotipia, o marrom Van Dyke, e eu dou muita aula disso, né, antes... também não cheguei a falar, né? Eu sou fotógrafa, sou artista visual, mas eu também sou arte educadora, né? É como eu ganho a minha vida, como eu gosto de me inserir assim dentro da fotografia, nessa troca da educação. E aí eu sempre dei muitos workshops de cianotipia, de marrom Van Dyke e tal, inclusive assim para o SESC, aqui dentro de Santa Catarina. Praticamente todas as escolas do SESC foram agraciadas, né, com workshops. Distribuir esse conhecimento também para outros profissionais da educação repassarem. E eu comecei a usar, a produzir os reagentes químicos. E aí, dentro disso tudo, eu sempre pensei, o que eu posso fazer visualmente com essas técnicas, né? Porque elas são técnicas incríveis, lindas, né? Se apresentam muito pictóricas também, só que isso não é o suficiente. Eu pensei, como eu posso usar conceitualmente essas técnicas? E aí eu trago novamente, de certa forma, o autorretrato, né? Mais no âmbito da autorrepresentação, que é buscar me entender minha história através de imagens antigas, né? Então, eu vou fazer um resgate de álbuns de família, né? Eu faço toda uma pesquisa visual da minha história. Trago essa técnica, mas burlando a fórmula original, né? Já que eu produzia essas fórmulas, né? Essas soluções, e vou burlar elas para ocasionarem manchas, degradações na imagem, tal qual a memória se apresenta, né? Manchada, né? Não tão nítidas assim. E eu vou montar, depois disso, uma exposição, que eu já vou até mostrar,
pensando no apagamento da memória, né? Pensando no apagamento, enfim, das nossas lembranças, né? E da própria fotografia propriamente dita. E aí eu vou fazer uma instalação visual, aqui é só um exemplo, onde eu deixo essas imagens em estado latente, né? Ou seja, eu não revelo as imagens, ainda tem reagentes químicos que estão ali no papel, e com a ação da luz, né, por conta dessas luminárias, elas vão se apagando ao longo do tempo. Ou seja, em 30 dias de exposição, não se tem mais imagem, né? A imagem se torna ilegível, ela sofre um apagamento, assim como é a memória, né? O passar do tempo. Então, aqui embaixo tem um pouco de um exemplo, aqui, que o primeiro dia de exposição, a segunda imagem é mais ou menos o quinto dia de exposição, e a última é 30 dias depois, né, sofrendo essa ação contínua das luminárias, né, da luz. Aqui tem um pouco também de um registro, essa exposição se deu em Itajaí, né, a partir de um edital, e é uma exposição efêmera, né, porque eu saí de lá e trouxe somente as minhas molduras, que estão aqui atrás de mim, né, pouquíssimas fotos sobraram, então eu vim, foi um apagamento, inclusive eu apaguei o que eu queria da minha memória, né, quais eram as lembranças que eu queria apagar. Essa que foi a pergunta. Então, eu apaguei algumas dessas lembranças, né, imagética e simbolicamente, durante esses 30 dias de exposição. E aqui eu montei essa exposição como se fosse uma árvore genealógica, né? Então, toda essa... E também fictícia, né? Porque tem muitas coisas das quais, obviamente, eu não vivi, né? Antecederam a minha existência, e eu acabo trazendo uma ficção também, e também de uma forma mais generalizada, né? Tentando fazer com que o público se identificasse, que pudesse ser qualquer família, né? Não somente a minha. E foi algo bem artesanal, né? As impressões todas as imagens foram impressas por mim, as molduras foram resgatadas, né? De moldurarias que estavam jogando fora, então eu resgatei elas, tratei a madeira, enfim, assim, inclusive todas as luminárias também foram feitas artesanalmente, foi lindo, assim, foi um trabalho, uma construção, assim, que mexeu muito psicologicamente comigo, assim, foi bem, foi profundo, assim, eu gosto muito dessa exposição. E aí, pegando esse gancho, né, também para me apresentar de uma forma mais de arte e educação, desde 2005, mais ou menos, eu venho trabalhando no processo educacional, né, socioeducativo, com fotografia pinhole. Então, eu trabalho em vários projetos, e assim, levei fotografia pinhole para diversos lugares, e assim que eu aprendi a dar aula, e assim que me apaixonei pela educação. A gente fez aqui em Floripa, o Pinhole Day Floripa, que durou durante o ano 2017, 2018. Eu ajudei a coordenar, foi um evento completamente voluntário, né? E foi maravilhoso, assim. Então, vejo a potência que a fotografia tem na área da educação, de colocar subjetividade, né? Imaginação dentro enfim, não só para crianças, mas para o público geral, assim. Eu acho o poder dela fundamental e incrível, assim. Também um outro projeto que eu tenho, que é a Caixas Mágicas, que eu já levei para diversos lugares do Brasil, que é a construção somente de câmeras escuras. Então, a gente acaba tratando a fotografia também dessa forma lúdica, sem, no caso, o registro fotográfico, mas tentando entender as potências, né, até históricas que a fotografia tem, e aí envolvendo com outras áreas de conhecimento, né, a química, a física, as artes, né, enfim, todos esses projetos para mostrar um pouco isso. E aí, agora, mais recentemente, né, no início da pandemia, claro, né, isolamento social, eu acabo me debruçando muito as imagens que eu já tinha feito, né? Tudo que eu tinha impresso,
e olhando para essas imagens de uma forma assim, mais carinhosa, mais atenta, pensando o que eu podia fazer e até como eu poderia ressignificar essas imagens. E aí me vem a fotografia híbrida, que inclusive é um workshop que eu vou dar aqui no festival. Depois eu falo um pouco sobre isso. E aí pensar a imagem não como um fim emoldurado, né? Não aquela imagem parar naquela moldura e ponto final, mas o que eu posso, como eu posso levá-la adiante, né? Como eu posso ressignificar ela, pensar ela, como ela pode me trazer outras interpretações que não somente aquela que eu cliquei, né? Então, muitos processos manuais, né, que envolvem esse tipo de fotografia. Inclusive, tem um vídeo aqui que talvez alguém pode, acho que a Vivi, não sei, vai colocar no chat para a gente, que tem um vídeo no YouTube que eu mostro muito esse processo, até para quem quiser depois entender um pouco como vai ser o workshop, né? Que é essa coisa de imprimir a imagem, de interferir com elementos em cima da imagem, refotografar a imagem, ou seja, ressignificá-la completamente. E a partir desses estudos, eu acabei dando um workshop no Paraty em Foco, e aí foi uma porta de entrada, assim, que eu estou dando workshop até agora, enlouquecidamente, muito bom, somente desses processos. E aí eu trago esse processo para pensar uma coisa um pouco mais pessoal, que é um projeto maior, né, que tinha um edital aberto de uma cidade aqui de Criciúma, que é em Santa Catarina, né, que é um polo industrial de extração do carvão mineral, né? Então, aí eu fui pesquisar essa cidade, né, naquela crise criativa que eu estava em meio à pandemia, e aí eu pensei, poxa, olha aí, que interessante essa história. E eu fui adentrando a uma história que era a história dos excluídos, não a história economicamente boa, digamos assim, né? A riqueza que essas minerações, né, trazem para essas regiões. Mas, assim, quem eram os trabalhadores que lá estavam, que são silenciados, né, que foram e são silenciados ao longo da história, né? Ou seja, por exemplo, aqui, né, tem essa imagem, são as escolhedeiras, que eram mulheres que trabalhavam normalmente desde muito jovens nas minas também, quer dizer, na atividade, né, do carvão, escolhendo o carvão que vinha do subsolo. Só que, além disso, elas eram mães, elas eram donas de casa, então, assim, e não se falam delas, um pouco se fala delas. E aí eu trago elas também, pensando nessa coisa de uma atividade predominantemente masculina, que não é, né? Não é somente isso, trago elas dentro do projeto. Só que eu trago tanto elas quanto os mineradores, reforçando e colocando um ponto de interrogação nesse apagamento. Quem são essas pessoas? Né? A partir do momento que eu coloco e cubro essa identidade, eu estou fazendo uma pergunta. Então, assim, vem toda uma pesquisa dentro dessa temática, e eu vou tratando, assim, também de uma questão de identidade, que é a minha área de pesquisa, não só o autorretrato, mas a identidade como um todo, tratando isso a partir da fotografia híbrida. E, por último, não sei se eu estou no tempo certo, porque eu nem me cronometrei, né? Mas, assim, trago, assim, por último, né, um último dos projetos foi o Cartografias Catarinenses, que vem de uma residência artística que eu participei aqui em Florianópolis, que tinha, né, como tema isso, né, falar de Santa Catarina. E aí eu me perguntei, o que eu tenho a oferecer para falar de Santa Catarina? Por que é que eu moro em Santa Catarina? Por que eu estou aqui ainda também? E aí eu pensei muito na questão do mar, né, do litoral, que é algo que, de fato, me puxa a estar aqui muito. E aí eu trago isso, a gente faz um fotolivro, né, uma pequena publicação, e eu vou trazendo uma ficção também do litoral, imagens apropriadas, tudo isso são imagens apropriadas, coletadas, né, de acervos públicos e etc. E eu me desafio, eu coloco assim, eu vou trabalhar somente com 2 elementos, água e areia. E esse desafio, assim,
assim, me trouxe uma percepção muito interessante assim, da fotografia, buscando coisas das quais eu nem imaginava que eu poderia trazer, pensar, quanto o menos é mais, né? Muitas vezes nesse sentido, assim, fechar um pouco o leque para poder pensar nas 1000 possibilidades que a imagem pode te trazer. Aqui eu trago essa ideia, aqui são os pescadores, né? E aqui eu trago muito a ideia do apagamento e de uma dissolução da imagem a partir da água, né? Então eu trago a água como um elemento para borrar essa paisagem, para apagar um pouco, né, essa parte visual da fotografia. Enfim, eu não sei se eu estou no tempo certo, mas é por aí, tá? Teria 1000 coisas para falar, tentei resumir um pouco. Fica aqui um pouco do meu Instagram, e eu acho que a gente vai ter mais tempo depois para poder conversar. Vamos conversar mais, vamos conversar mais. Beleza. Fantástico, lindo trabalho, Lilian. Muito obrigado por compartilhar conosco. Agora a vez passa para o Ricardo, né? Também fazer uma apresentação ali, e depois a gente inicia uma conversa e um bate-papo. Ricardo, por favor, comanda aí. Antes de mais nada, muito boa noite a todos, ao Gerson pelo convite, ao clube, à Lilian. Eu tenho o prazer de dividir esse espaço hoje, muito bacana, ao público presente. E eu gostaria de me apresentar, justamente como o Lilian mencionou, para otimizar o tempo, que é curto e tem muita coisa que a gente gostaria de falar e não dá tempo, através de imagens. Eu sou um fotógrafo carioca, nascido e criado no Rio de Janeiro, aratuxo, filho de Arataca, de Macapá, com um gaúcho de Arroio Grande, então eu tenho um apreço muito grande ao Rio Grande do Sul. Fico muito feliz, inclusive, né, de estar nesse momento passando um pouco da minha experiência. Bom, deve ter gente do Brasil todo, mas muita gente do Rio Grande do Sul. E eu não sei se tem aí a primeira fotografia. É a fotografia do Rio de Janeiro, do Pão de Açúcar. Isso, exatamente, aí. Então, eu fui nascido e criado no Rio de Janeiro. É uma cidade muito inspiradora para mim, e mas tem uma foto que mudou a minha vida aos 13 anos, né? Uma foto antiga. Meu pai trabalhava em empresa de aviação e eu viajava muito, apesar de ser de classe média, não era rico, mas viajava porque ganhávamos sempre passagens aéreas, e foi através dessas viagens que eu comecei a ver que não era só o Rio de Janeiro que existia. Então, eu passei 40 dias no Japão. Então, não sei se a foto tem uma foto bem antiga. Essa foto aí é uma foto quando eu tinha 13 anos, eu estou ali no meio, tem o guia à esquerda, meu pai acima, né, ali, minha mãe ao lado, que parece quase uma chinesa. E essa fotografia foi muito impactante, porque eu, na época, tinha comprado uma máquina ganho, né, uma máquina, a Xereta, que era uma máquina point and shoot, né, aquelas máquinas simples com filminho, com 4 flechas de rodar. E foi ali que eu comecei o mundo mágico da fotografia, né, sem perceber que eu estava entrando nesse mundo. Bom, de lá para cá, muita coisa aconteceu, né? E eu vim parar, hoje em dia, em Paris. Tem uma foto, a seguinte, que é da janela da minha casa em Paris, no 16, para quem conhece Paris, no 16e. E por que eu fiz esse salto, né? Desde o início até o fim? Porque eu queria contar uma história para vocês. Então, tudo começou com um interesse pela fotografia, e eu estudei num colégio para me tornar engenheiro, médico, advogado, etc. Então, eu fiz engenharia mecânica aos 18 anos,
mas a fotografia vinha em paralelo e eu nunca tinha coragem de entrar na fotografia. Fiz administração de empresas, fui chefe de empresa, na área de marketing, que eu fui cofundador de uma empresa, e somente aos 28 anos eu me tornei fotógrafo. Eu cheguei para os meus sócios e disse assim, olha, eu vou tentar fotografia, se não der certo, daqui a 6 meses eu volto, e isso tem 25 anos. Não digo que tenha sido fácil, porque viver de arte não é fácil, e na época eu fazia um estágio de administração na área de marketing, administração do Jornal do Brasil, quando eu bati a porta da fotografia e pedi um estágio na fotografia. E aí, durante um período, eu comecei a aprender a fotografar. Em paralelo, eu comecei a desenvolver fotografias para uma agência de modelos, a Elite Models, no Rio de Janeiro. E foi aí que eu comecei a aprender, porque no Jornal do Brasil eu acompanhava a revista de domingo, não sei se vocês conhecem, hoje em dia não existe nem mais o Jornal do Brasil, eu acredito, mas tinham os encartes com as revistas e eu acompanhava o melhor fotógrafo de moda da época, o Hernani da Almeida. Então eu aprendi muita técnica com ele. Na época, assim, os melhores cursos de fotografia estavam em Nova York, na Inglaterra, e eu não tinha esse dinheiro para ir fazer um curso no exterior. E foi assim que eu comecei aprendendo a fotografia. Em paralelo, eu fiz cursos, como todos, quando começam na fotografia, né? Desenvolvendo laboratório em casa, varando as madrugadas, fotografando e revelando os filmes na banheira, né, com as químicas, aquela coisa e tal. Então, aí tem uma sequência de fotografias da época da agência Elite. Então, isso foi mais ou menos de 1996 até 2003, em que eu fotografei inúmeros modelos. Eu fiz mais de 2.000, fotografei mais de 2.000 modelos que estavam no mercado, algumas campanhas publicitárias. Quando, em final de 2003, eu já estava casado, minha mulher é franco-brasileira, e eu tinha uma filha que estava com 4 aninhos, e nós decidimos passar um ano em Paris, porque minha mulher ia fazer um curso, e coincidências não existem, né? Já diz a teoria junguiana. Eu, em paralelo, fui convidado para ser fotógrafo do Ano do Brasil na França, para o Ministério da Cultura. Todos os anos aqui na França, em Paris, organizam sempre uma homenagem ao país, e eu fui fotógrafo oficial. E, durante esse período, eu não tinha mais equipe de moda, eu comecei a desenvolver, para viver, né, fotografias de retratos, mas com uma linguagem muito de moda, que era a linguagem que eu tinha desenvolvido ao longo daqueles anos anteriores, né? Então, essa foto, por exemplo, é uma foto de uma professora de literatura na Universidade da Sorbonne, que eu fiz no teto do prédio. Aí podem ir passando na sequência. Esse é o vice-presidente do Banco Merrill Lynch em Paris. Essa é uma cantora lírica, e eu sempre desenvolvendo alguma coisa, eu sempre queria surpreender através das minhas imagens com as chaves de trabalho que eu desenvolvia. Esse é um cineasta. Esse é um estudante, né? Enfim, então, esse ambiente, o aprendizado da língua, eu não falava francês, eu comecei aqui na França, você anda pelas ruas, tudo é arte, tudo é arte. E aquilo começou a me contaminar.
e eu comecei a ter um desejo de desenvolver alguma coisa diferente, mas eu era um fotógrafo, né? Eu não me sentia um artista, eu era um fotógrafo. E aí eu comecei a fazer uma pós-graduação em literatura e arte e comecei a desenvolver um trabalho diminuindo a velocidade da máquina fotográfica para achar algo que não seja a realidade, né? Então, essa sequência de fotos agora chama-se Retratos do Inconsciente. Foram fotos feitas na vitrine do Printemps, que é uma loja de departamentos muito conhecida aqui na França. Essa foto aí de fundo azul, ela foi capa de um livro sobre resistência, um livro mais voltado para a filosofia. Mas conversando com algumas pessoas da área, esse trabalho para muitos não dizia muita coisa. Aquilo me frustrou muito. E, ao mesmo tempo, me aguçou, me provocou internamente um desejo de trabalhar essa questão conceitual. Afinal de contas, eu estava no início de um processo, né? Isso foi por volta de 2006, 2007. Como eu disse anteriormente, ver da arte não é fácil. Aqui na Europa é um pouco menos difícil que no Brasil, acredito eu, porque aqui tem incentivos financeiros, né? A Europa ela tem uma parte do dinheiro anual que é destinado a incentivo à arte, porque eles acreditam que a arte ela é, eu diria, um processo que vai visionário do que está por vir, né? Então, a arte é muito importante, segundo, no caso, os franceses, né? O caso onde é o país que eu moro. Bom, continuei as fotografias, então fiz muita fotografia de eventos de luxo. Então, tem essa foto do Renzo Piano, o arquiteto do Beaubourg, Museu Georges Pompidou, para a capa de uma revista de arquitetura. Esse é o Luc Ferry, ministro da Cultura. Não, ele foi ministro da Educação. Enfim, então essa era a minha vida. E, paralelo a isso, eu desenvolvi um trabalho de retratos de pessoas como eu, que eram pessoas que não eram franceses, mas que vieram e migraram para a França. Então, eu desenvolvi essa foto de um iraniano, essa foto é de uma russa, que, enfim. Então, desenvolvi muitos trabalhos para ter o meu ganha-pão, né? E, em certo momento, com o estudo da literatura e artes, eu acabei sendo acompanhado por um mentor, 2 mentores, aliás, que acabaram me fazendo despertar aquilo que ali atrás, no Retrato do Inconsciente, que tinha alguma coisa, uma procura, algo que ainda não estava muito maduro, começou a criar desenvolver uma profundidade, uma densidade. Às vezes, eu não sei se é o personagem que escolhe a gente ou a gente que escolhe o personagem. Essa foto é uma foto da Julia Valente. A Julia Valente, na verdade, 8 anos antes, essa é a primeira foto que eu fiz da Julia, que eu acompanhei por 8 anos. Ela se chamava Laurent Pasquier, era casado, tinha uma filha, muito bem casado, mas em algum momento, alguma coisa ali fez com que ele quisesse se tornar ela. Então, foi um trabalho que eu desenvolvi, foi de 2008 a 2014, que se tornou uma grande exposição
em Paris. Tem aí uma sequência de algumas fotos. Eu tirei algumas fotos de nu, porque eu sei que o YouTube às vezes corta, mas é uma coleção de 49 fotografias. Tem todo um onirismo, lembra muito a foto surrealista belga. E eu, através dos relatos da Júlia e do contato que eu tive com a Júlia, eu contei através de quadros certos momentos da vida da Júlia. Essa sequência, inclusive, é colecionada pelo MAM, pelo Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, através da coleção do Joaquim Paiva. Aí foi o espaço onde eu expus no Marais, em Paris, em 2015. Então, para ilustrar, né, eram fotos grandes de 1,20 m por 70. Bom, aqui na França, ao contrário do Brasil, apesar de ser o país da liberdade, durante a apresentação dos programas que eu via na televisão, o francês questiona muito a identidade francesa, né? A mixigenação por conta da Argélia, da Guerra da Argélia nos anos 50, fez com que os franceses, loiros de olhos azuis, se tornassem uma miscigenação como é o Brasil. Haja visto, para quem acompanha o futebol, a França e a equipe francesa, né? Tem negros, tem pessoas mestiças, tem uma mistura. E esse questionamento mexeu muito comigo, porque eu sou um imigrante e existia por parte da população francesa uma certa repulsa a essa questão, principalmente das ex-colônias francesas. Então, o que eu fiz? Eu fiz mais de 500 retratos nas feiras livres. Aqui é lindo, né? Os espaços e tudo. Eu resolvi criar um fundo preto, como esse que está aqui atrás de mim, né? Para neutralizar e isolar justamente essas identidades. Então, fiz uma série de sequências fotográficas que ainda está num processo de desenvolvimento. E das 500, eu escolhi algumas fotografias para mostrar para vocês, já que o tempo aqui não permite ver todas as fotografias. Então, são personagens, pessoas que em breve se tornará um livro sobre a identidade francesa. Eu quis dar a essa ideia da identidade um lado positivo e não negativo, né? Que justamente essa miscigenação, essa mistura, cria e traz algo muito mais rico e muito mais potente. Então, aí tem uma sequência de 8 fotografias. Bom, durante a pandemia, eu fiquei durante 3 meses num apartamento de 46 metros quadrados. Pois é, 3 pessoas, 46 metros quadrados. Paris é muito caro, o metro quadrado aqui é 19 mil euros. E foi uma loucura. E algumas pessoas perguntavam: não, você está fazendo trabalho, você está fazendo, tem que aproveitar a pandemia para fazer trabalho. Eu falava, eu me sentia ocupado, falei, eu não consigo fazer nada, não dá. E muita tensão, quando no dia 12 de junho, uma amiga que morava a 600 quilômetros de Paris me convida, ela mora numa casa, que é a casa onde estou até hoje, ela me convida para passar um tempo na casa dela, um mês. Então, vai fazer 1 ano, dia 12. Hoje faz 1 ano que eu estou nessa casa. Eu faço idas e voltas em Paris. Eu atualmente trabalho para a prefeitura de Poitiers, que não é muito longe daqui, num trabalho
sobre o patrimônio, né? Porque aqui as invasões romanas, então tem muita coisa de influências da época romana, e são camadas, né, de história. Mas essa foto foi uma foto desenvolvida durante a pandemia, porque o que eu fazia? Eu moro numa casa grande aqui, e aqui tem vários caminhos, eu gosto muito de andar de bicicleta, e eu apesar de estar sendo privilegiado por um grande espaço em detrimento dos parisienses e dos meus colegas e amigos em Paris, eu me sentia muito angustiado. Então, eu gosto muito de filosofia e gosto muito de escutar podcasts de filosofia em francês. Tem um programa que eu gosto muito que se chama Le Chemin de la Philosophie, Os Caminhos da Filosofia, e eu pegava o meu áudiozinho e ia pedalar. E aí eu me deparei com um filósofo chamado Henri Bergson, em que ele dizia que desde os primórdios o Homo habilis, há mais de 2,4 milhões de anos, que o homem caça, se defende dos perigos, procria. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Então, esse projeto se chama Invasão Vital, e ele diz respeito à reflexão e à percepção imagética da nossa busca e desejo de estarmos sempre em vida e de sobrevivermos no mundo. Esse filósofo, ele diz que nós fazemos o que fazemos para esquecer que a gente um dia a gente vai embora dessa vida. E aquilo mexeu muito comigo. Eu comecei a fotografar. Eu não sou um paisagista. Apesar de fazer fotografias de paisagens, quando eu viajo, né, para registro e tal, ou para botar no Instagram simplesmente para mostrar. E isso começou a tomar uma forma, começou a ter uma densidade. Eu ainda estou desenvolvendo esse trabalho, mas eu sinto cada vez mais que ele está tendo um peso muito grande em mim, e me emociona, me angustia, cria todo um sentimento e uma obsessão para desenvolver algo que eu não sei onde vai dar, mas já está dando alguma coisa, na verdade, né? Então, gente, eu acho que é isso que eu queria dizer. Eu queria fazer uma linha do tempo com vocês, falar um pouco do meu caminho. Espero que, de alguma forma, alguém se identifique, os autodidatas que estão por aí, os caminhos, né? Ou vocês estão começando, estão no meio, enfim. É isso. Fantástico, fantástico. Obrigadão também por compartilhar conosco aí esse teu olhar, Ricardo. Antes de passar ali para o nosso bate-papo, uma coisinha que eu peguei aí, né, que vai servir como um gancho também para a nossa história aqui, né? Vocês dois, nessa apresentação, mencionaram o onírico, né, no trabalho de vocês, né? Buscar, né, o onírico através das imagens. A fotografia, ela, por muito tempo, né, ela esteve muito atrelada ao real, né? Um dos motivos dela ser tão realista, até um dos motivos de discussão de ser arte, não é? Porque era realista demais, né? Tinha esse questionamento aí. E aí vem essa busca do irreal, do onírico, e que a gente vê bem presente nos trabalhos, né, de vocês. E esses trabalhos estão em evidência, eles estão circulando aí pelo mundo, né? Então, o nosso festival ele está em busca também de entender essa evolução, né, que a fotografia está tendo, a luz através do tempo, né? Em termos de fotografia, essa luz ela se modificou, né? E quando a Lilian falou ali das memórias, né? A fotografia, ela tem isso aí, esse caráter de memorizar, né? Aquele clichê de eternizar algum momento, alguma coisa. E essa luz que tocou alguém da família, de um antepassado nosso, a gente, ao olhar uma fotografia, revê
é tocado por aquela luz de novo. Então, essa luz percorreu um século ou mais, né? Décadas, enfim, alguém que a gente não conhece, a gente é tocado pela luz dela. Mas também tem isso de desvirtuar, né? Desvirtuar essa coisa do real, que a gente vai conversar aí, que está premente, né, no momento. Um adendozinho aqui, né? A Andrea Seligman te manda um abraço, Ricardo. Ah, Andrea! Um grande beijo para a Andrea. Manda um abraço ali. Muito bem. Eu queria, então, começar nós temos umas perguntinhas aqui, depois a gente vai interagindo aí, né? Uma pergunta que acho que vocês acabaram, no fim da apresentação, já entrando na resposta dela, não sei se vocês gostariam de acrescentar alguma coisa. Nesse momento aí, né, que é tão diferente para todo mundo, e a fotografia também foi bastante impactada, né? Esse momento aí de pandemia, nós já estamos entrando no segundo ano, né? O que vocês têm assim, desenvolvido, produzido comercialmente nessa atualidade, nesse momento aí, dentro da fotografia, né? Que vocês ainda não falaram, de repente, na apresentação, né, querem acrescentar aí. Eu posso começar, eu acho? Pode. Eu acho que até comentei um pouco, mas acho que é legal dar uma focada melhor nisso, né? Eu queria estar desenvolvendo mais. A verdade é essa. Eu tô igual o Ricardo aí no início de pandemia, que a gente fica nessa obrigação, nessa pressão de tentar desenvolver, e é ali que não sai nada, né? Então, complicado, assim. Eu estou me policiando para que isso aconteça, mas a pandemia me mostrou 1000 possibilidades de alcance da área, como eu falei, da educação, né, dos workshops. Eu sou professora de cursos livres, né, de fotografia, workshops, etc. Então, é isso, assim, eu penso que mais do que a venda de obras, para mim, né, e eu falo pessoalmente, essa parte da educação se tornou esse modo de sobrevivência econômica e psicológica, né? Porque muito bom, assim, estar nesse contato com os alunos, né? Com pessoas que estão interessadas em aprender, e onde eu posso ser quem eu sou, ser artista que eu sou, posso ter a minha fala de artista, né? E muito legal essa questão dos workshops, que fomenta a minha pesquisa na área de artes, né? Na área da fotografia artística, porque tudo que eu pesquiso eu passo. E tudo que está acontecendo, né? Porque o meu método é muito nessa tentativa de erros e acertos, né? Do próprio processo de criação artística, existe muita troca, né? Existem descobertas das quais eu não sabia, então a gente vai trocando e vai se alimentando dessa forma, né? Vai se, enfim, né? A gente vai aprendendo juntos e sempre deixando essa pesquisa que vai servir tanto para o trabalho dos alunos como para o meu trabalho, sempre deixando ela viva, né? Ela latente, assim. Então, isso é uma coisa muito legal que eu acho que a pandemia me trouxe essa comunicação mais direta com o virtual, que eu era um pouquinho, né, ajudar alheio, assim, né, e me trouxe isso, assim, por mais cansativo que às vezes essa porta aberta, né, essas fronteiras abertas que o virtual te apresenta, é muito interessante, assim, tanto que a gente está aqui agora com o Ricardo, que está falando lá da França, né, enfim, não precisamos ir tão longe, a gente aqui mal se comunica, né, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas é um pouco isso, assim, então, para mim foi uma descoberta genial, assim, que eu sei que eu vou levar para adiante, com certeza. Eu acho que é isso, né? Legal. Olha, Gerson, respondendo a sua pergunta, eu posso te dizer, assim, em primeiro lugar, que o trabalho sobre a identidade francesa tem dado muito trabalho, porque é uma triagem muito, assim, muita fotografia. Eu sou muito questionador desse trabalho, eu acho que ele ainda não está redondo, eu sempre acho que está faltando alguma coisa, como todo artista, né? Essa coisa
está incompleto, a gente tem que dar um limite em um certo momento. Não, tipo, deu, tem que finalizar. Mas eu acho que o que eu não falei aqui, que eu acho que é muito importante, e começou em 2015, eu comecei a me tornar mentor de artistas, fotógrafos aqui, porque o meu desejo, conversando com algumas pessoas, alguns atores importantes da fotografia, colecionadores, brasileiros, fotógrafos de peso que vinham aqui para o Paris Photo, que é um dos maiores eventos da fotografia de arte contemporânea do planeta, eles tinham, muitas vezes, uma certa bronca, diziam, poxa vida, o fotógrafo brasileiro é tão talentoso, como é que pode, dentro de 5.000 fotógrafos aqui no Grand Palais, ter 3 fotógrafos brasileiros, ter 2 fotógrafos brasileiros? Existe um fechamento epistêmico em que existe um grupinho fechado, em que eles escolhem os queridinhos, e isso me deixou louco na época. E eu comecei a perceber isso, sabe? Isso é uma verdade, e eu percebi, ao longo do acompanhamento de alguns mentorandos, que ao longo desse tempo, que eu gostava tanto de acompanhá-los do que fotografar. É uma coisa assim, é muito legal ver o desenvolvimento dessas pessoas. Agora, uma outra coisa que eu percebi é que nem todos estão preparados para fazer uma mentoria comigo, por exemplo, porque falta, às vezes, um certo entendimento de que os meios são mais importantes que os fins. Tem muita gente que fala, não, eu quero porque eu quero expor em Paris, porque eu quero ter minha fotografia no MoMA. Não é bem assim que a banda toca, entende? Então, eu acho que o artista que realmente que deseja ser artista, ele precisa ter aquilo no coração, ele precisa, eu até conversando antes dessa live com a Lilian, né, Lilian? Nós falávamos sobre isso, né? Essa coisa incessante de dormir, mas pensando, nossa, como é que eu vou resolver o problema dessa foto, dessa pesquisa? Essa questão, dessa angústia, dessa obsessão, o tempo todo pensando para resolver, ela tem que ser inerente a esse artista que vai, em algum dia, expor e ser colecionado. Então, até um recado para quem está assistindo aqui isso, né? Então, respondendo essa pergunta, eu acho que não sei se eu te respondi. O meu projeto é democratizar, incentivar, trazer para a Europa, principalmente para a França, novos artistas promissores, através das mentorias, através das residências que eu desenvolvo e pratico e fomento aqui, para que essas pessoas possam se sentir reconhecidas, né? É a palavra, ser reconhecido. Mas não é ser reconhecido tipo, eu quero fazer sucesso, eu quero ser famoso. Não. É ser reconhecido para você, para sua família, para o grupo que você quiser, mas de você ser reconhecido. Perfeito. É isso. Perfeito. A identidade francesa, eu vi um pedacinho ali teu, né, e a tua fala, né, me remete a um trabalho que eu acho fantástico, do Auguste Sander. Sim. Né, trabalhou as pessoas do século XX na Alemanha, né? Maravilhoso, maravilhoso. Lilian, a Marta Góes disse que tu é uma professora maravilhosa. Ah, que legal. Obrigada, Marta. Delícia. Então, nós tivemos na segunda e na quarta, né, nas entrevistas anteriores, né, uma passagem por fotografia de antes, né? Alguns
fotógrafos que viveram aqui em Porto Alegre, entre o final do século XIX e começo do século XX, né? Fizeram história nessa fotografia, fizeram história da fotografia, história de Porto Alegre na fotografia, e também fizeram história na fotografia aqui, né? E na quarta-feira nós tivemos o prazer de alguns fotojornalistas fantásticos, né, de renome internacional praticamente, né, o Cadão, Júlio Cordeiro e o Fernando, né, com a mediação ali do Carlinhos. Então a gente foi de uma maneira rápida, né, foi uma passagem assim bem rápida pela história ali da fotografia, né? Claro, assim, sem avançar em muitas áreas, né? Mas esse pedaço que pega lá, final do século XIX, começo do século XX, depois avança por um período de fotojornalismo aí das últimas décadas do século passado e início desses anos 2000, vai mostrando que vão tendo diferenças, né? E na finaleira, né? Na finaleira do século XX, começo do nosso século agora, as diferenças ainda são maiores até os primórdios da fotografia. Então, eu pergunto aí, né, para cada um de vocês, né, onde é que está a fotografia agora, né, no sentido da evolução? Onde que ela anda? Onde é que ela está? O que está fazendo ela chegar até esse ponto? No entender de vocês. Eu falo? Sim. As damas primeiro. Eu fiquei pensando muito na proposta, né, dessa palestra, assim. Fiquei alguns dias aí depois que a gente conversou, Ricardo, Gerson. Falei, gente, né? Porque é complicado, assim, não se tem uma resposta pronta, né, para isso, assim, onde ela está, né, o que a fotografia é agora. A fotografia ela está sempre se transformando, né? Essa que é a verdade. E aí, quando a gente fala de fotografia contemporânea, né, eu pergunto, né, que tipo de fotografia a gente está falando, né? Quer dizer, claro, a fotografia contemporânea, mas qual fotografia contemporânea? A documental, a fotografia de arte, a fotojornalística, a publicidade, enfim, né? Todas essas áreas, elas têm as suas características, e elas estão no seu tempo de mutação, né, de transformação, tá? Algumas áreas mais abertas, outras mais fechadas, né? Então, eu coloco isso como uma questão. Eu posso falar do meu lugar de fala, né, que é o lugar das artes, então eu penso dentro desse contexto, né? E aí esses dias eu estava lendo um texto do Ronaldo Entler, que é muito interessante, que eu gosto demais, deve ficar como uma dica aí, que é um lugar chamado fotografia, uma postura chamada contemporânea. Ele vai tratar a fotografia mais do que um procedimento, uma técnica, né, uma tendência, como uma postura. Né? Então, assim, eu vejo que a gente tem essa postura do contemporâneo, é refletir o seu próprio meio, né? É pensar a própria fotografia, né? Essa pergunta que a gente está fazendo aqui já é a própria pergunta da fotografia, né? Me parece um pouco isso. Não sei se eu posso estar viajando, estar enganada, mas eu penso que é por aí, assim. E eu vejo uma confusão muito caótica, assim, que é do próprio termo, né, da palavra fotografia contemporânea, né, porque o contemporâneo já é redundante, né, quer dizer, tudo é contemporâneo dentro do seu devido tempo. A verdade é essa. Então, assim, vamos pensar a fotografia atual, né, que está em transformação. Eu, da minha área, do meu ponto de vista, eu vejo uma fotografia que se mistura, que ela se apresenta misturada, quer dizer, ela borra as fronteiras, né? Quer dizer, a fotografia documental, quando a gente fala de fotografia autoral, eu vejo uma pergunta que é muito isso, assim, tá, mas o documental pode ser autoral? Mas o autoral só tem que ser só artístico? Quer dizer,
sabe, as coisas se fundem, as coisas estão se fundindo. A publicidade já traz, né, já sempre trouxe a questão da estética das artes, da fotografia artística, muito mais livre, né, a moda, a publicidade, quer dizer, hoje eu vejo a fotografia artística, a arte, né, a fotografia como arte contemporânea, ela está transitando nessa pluralidade de linguagens, né? Eu vejo muito isso. Então, em resumo, né, o que eu entendo é que a fotografia hoje, ela é mais livre, né? Ela não tá, a gente não está engavetando, colocando tudo nas suas caixinhas. Ela estende o campo de discussão, né? As possibilidades estéticas, as possibilidades de produção, as possibilidades principalmente de circulação, que hoje com a internet a gente está vendo a fotografia periférica adentrando com uma força total, que é a coisa mais linda que está acontecendo, assim. E depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas, assim, então há esse apagamento de fronteiras, esse diálogo maior com outras artes, né? E eu vejo que também isso é uma consequência de um processo de alfabetização visual que a gente está passando, que a gente, quer dizer, as pessoas estão nascendo em meio à internet, né? A gente está num campo líquido com 1000 referências visuais. Então, assim, eu penso que essa postura é a gente tentar entender essa variação de significados, de estéticas, parar um pouco com o pragmatismo que a gente tem de querer responder tudo e colocar tudo com uma resposta definitiva, porque não há. Né? A fotografia e a arte contemporânea hoje, ela vem para instaurar a dúvida, né? Ela vem justamente para refletir essa própria instância que ela está colocada. E eu acho que a gente já tem que curtir isso. Eu já estou fazendo a resposta da live toda, quer dizer, a minha resposta, né? Mas eu acho que a gente tem que curtir isso de verdade, assim, colocar essa postura como uma possibilidade de acesso a buscar em outras áreas de conhecimento, agregar a nossa estética visual, que mais do que fotografia, a gente está falando de imagem, né? Quando a gente tira o termo fotografia e coloca o termo imagem, eu acho que é ali o ponto. E entender imagem, entender uma história tanto da fotografia como uma história das artes. Aí eu sempre falo isso, eu sou a chata, assim. O fotógrafo tem que entender de história da arte, sem dúvidas, sabe? Então, a gente está sempre se alimentando da história da arte, trazendo nessa coisa que esqueci a palavra, cíclica, que é cíclica, né? Hoje a gente vê a cianotipia ali, o Marrom Van Dyck nos festivais, quer dizer, vários processos que estão toda hora aparecendo, sumindo, e vão, e vão, e vão. E é isso, assim, se a gente não entende isso, a gente não entende o que está acontecendo hoje. Em resumo, tá? Depois posso devagar mais. Vou deixar o Ricardo. Olha, na minha imaginação, eu acho que nós estamos passando por uma revolução imagética, como uma revolução industrial, alguma coisa que a gente não sabe aonde vai dar, né? E como dentro do campo das artes, no guarda-chuva, onde a fotografia está contida dentro desse espaço, nós temos os atores, né? São os colecionadores, são os galeristas. Essas pessoas, elas ditam os caminhos, assim como dentro do mercado financeiro, as pessoas investem dinheiro numa empresa em detrimento da outra. Por isso que muitas vezes eu falo e eu insisti com o fato de que a pessoa, quando faz um trabalho artístico, faz um trabalho autoral, ele tem que ter tesão ali, ele tem que estar ali obcecado para poder desenvolver aquele trabalho que ele está querendo fazer. Né? Não é aquela, eu já vi gente falando, não, porque a tendência é isso, não, porque eu vi que tem fulaninho que está fazendo, bom, fulaninho já fez, saiu no Paris Photo, dançou.
Se o cara vai fazer uma foto muito parecida, não é, não, mas você está copiando. Entende um pouco como é que a banda toca no mercado? Uma coisa é o mercado para se ganhar dinheiro com a venda das obras de arte, outra coisa é você aceitar a sua verdade, desenvolver o seu próprio trabalho e não está nem aí. Quanto mais você se afasta dessa questão financeira para a venda das suas obras e se aproxima mais do seu eu, mais você está perto, por incrível que pareça, de ganhar dinheiro com o trabalho que você faz, né? Essa é a dica assim, que eu sinto. Assim. Outra coisa que eu vejo é que um dia desses um amigo falou assim, não, porque eu vou comprar uma máquina, estão dizendo que o telefone está substituindo a máquina reflex, e eu disse assim, cara, que tipo de fotografia você faz? Depende, mas na maioria das vezes sim. Eu fiz uma residência artística com um telefone chinês, o Weiwei, todo o tempo. Foi um trabalho maravilhoso. No Paris Photo tem gente que só usa telefone e tem exposições só utilizando o telefone. Eu acho que isso eu acho bacana, porque isso está fazendo com que se torne mais acessível e democrático para todos esse trabalho imagético, né? Que muitas vezes existia uma certa elitização no passado, né? Quando eu estava na minha adolescência, eu via que aquela máquina custava caríssimo, as pessoas não tinham acesso, isso é muito bacana. E eu acho assim, que 3 palavras, não sei se a Lilian concorda com isso, que poderiam nortear essa revolução imagética, seria multiplicidade, a alteridade e o hibridismo. Essas 3 palavras podem dar potência, uma abertura a um oceano de coisas. Talvez, a gente não sabe para onde vai esse barco, né? Imagético, se é para a esquerda, para a direita, se vai... mas essas 3 palavras, esse tripé, multiplicidade, alteridade e hibridismo, eu acho que são palavras que estão na ordem do dia, de para onde vai a fotografia, né? Uhum. Aproveitar aqui, tem uma perguntinha que entrou ali pelo chat, a pergunta da Annelise Ferreira, né? Eu vou pedir para vocês se puxarem um pouquinho no encurtamento da resposta, tá? No encurtamento da resposta. Porque a pergunta, ela dá para falar muita coisa, né? Mas na opinião de vocês, o que é ser artista? Impossível encurtar uma resposta, porque agora a gente vai se esbaldar, né, o Ricardo? Gente, olha a carinha, só olha a cara feliz que você já vai entender. Difícil colocar em palavras, assim, eu acho que, vou tentar, ser artista não é somente uma escolha, né? Não é somente uma escolha. Primeiro, porque se escolher, né, Ricardo, a gente já sabe que é dureza, né? Mas é um modo de viver. Eu acho que é um modo de vida, é um modo de estar no mundo. O artista é um curioso, né? O artista é um curioso, um pesquisador, e é um poeta também, né? Pronto. Ai, gente, não tem, é difícil. E depois eu escrevo... Gostei. Deixa eu pensar um pouquinho. E aí, Ricardo, para ti? Olha, artista é estar à flor da pele quando vai fotografar, artista é estar dirigindo e parar do nada para fotografar alguma coisa que ninguém dá bola. Artista é, às vezes, chorar, estar sensível frente a alguma situação e aproveitar a máquina como uma maneira de atenuar esse sofrimento. E você, 2 anos depois, quando você vê essa foto, cai a ficha, você entende por que você fez aquela foto. Artista é ser isso. E essa palavra que eu gosto muito, que não é minha, que veio de um amigo da Universidade de Poitiers, quando eu fiz minha literatura e artes, ele dizia, e eu já mencionei aqui, né, aceitar a sua verdade, aceitar a sua verdade. Eu, quando faço as minhas fotografias, às vezes, flerto um pouco com a morte,
né? Eu percebi isso em 2009. Eu quase parei de fazer os meus trabalhos fotográficos. Eu ficava chocado, falei, cara, eu amo a vida. E eu acabei descobrindo, porque eu amo a vida, eu falo da morte. Eu amo tanto a vida que eu acho inconcebível, né, essa passagem. E esse é o meu trabalho, fala, é inerente a mim. Isso é ser artista, é você, independente de você querer mudar e fazer outra coisa, você sempre vai para um caminho que você não tem como fugir dele, porque você é você, entende? Então, cada um tem uma linha, vai ter uma linha, sempre vai ter um traço, sempre vai ter uma célula máter, sempre vai ter uma singularidade. No meu trabalho, quando eu fizer, a Lilian, quando fizer, a gente, quando aceita a nossa verdade, não aceita fazer algo porque vai vender, é ser artista, na minha opinião, é ser genuíno artista. Espero que a resposta não tenha sido muito longa. Beleza. Bom, então tá ótimo o bate-papo aí. A gente falou, antes de entrar a pergunta ali, né, sobre o que é o ser artista, né, esse momento ali, né, da fotografia, né. De uma maneira, assim, um pouco mais específica, né, como é que vocês veem a produção, o trabalho assim do fotógrafo brasileiro, né? Lilian já está quase 20 anos aí envolvida nessa produção da arte, transitou ali por dentro do meio acadêmico, agora nos cursos livres, na produção, na pesquisa, circula também o teu trabalho de brasileira, circula aí pelo mundo. Ricardo está do outro lado do mundo, né? Tenho esse programa de mentoria, né, com os artistas brasileiros, né? Tem lá quase um centro, vamos dizer assim, né? Na França é um centro, as coisas convergem para alguns polos aí no mundo, um deles é para a França, né? Que olhar que se tem, que tu tem e que tu percebe que onde tu estás aí, que olhar que esse europeu, vamos dizer assim, ou desses tantos olhares que convergem aí para a França, como eles olham para essa produção brasileira, para esse fotógrafo brasileiro. Talvez agora eu possa começar pelo Ricardo, depois ali. Como eu falei anteriormente, existe um certo... o brasileiro não está inserido no mercado, são poucos os que entram, né? Por uma questão, obviamente, de talento, obviamente, esses artistas são talentosos, mas são poucos os escolhidos, né? É como se tivessem 100 cadeiras. Não, vamos deixar 2 cadeiras para o Brasil, o resto vamos botar lá a China, Inglaterra e tal, não sei o quê. Mas eu acredito muito que, por isso, desse meu movimento, das mentorias, das residências, desse contato com o Brasil, eu acredito muito que esse intercâmbio pode desenvolver e fomentar novos talentos e mais cadeiras para serem ocupadas por brasileiros aqui, né? Eu quando cheguei aqui na França, fiquei impressionado com a produção qualitativa dos brasileiros em detrimento dos franceses. Eu falava, cara, o Brasil é muito melhor que a França, quando eu cheguei em 2005 aqui. Eu falei, cara, por quê? Eu questionava isso. Hoje, com o desenvolvimento ainda mais de 2004 para cá, a internet aumentou ainda mais, tá? Eu vejo que existe mais um equilíbrio, tá? Mas eu por enquanto, eu vejo com certo pessimismo essa chegada desses artistas brasileiros aqui, porque eu acho que falta dinheiro, né? Estamos passando por uma crise, é complexo ainda, mas eu estou fazendo a minha parte.
eu estou fazendo a minha parte, eu acredito que isso vai ser solucionado em algum momento, né? Mas eu faço a minha parte para que mais e mais artistas brasileiros sejam conhecidos aqui. E que tenhamos algum mecenas europeu para... Eu não falo só do Brasil, mas a América Latina tem muitos artistas na América Latina, né? Colombianos, bolivianos, chilenos, argentinos, principalmente os argentinos, são muito bons, né? Na questão do trabalho, da imagem, né? Do falo geral, do cinema, né? São muito bons. Mas é isso, essa é a minha visão atual, 2021, sobre o tema, sobre essa questão do mercado e o Brasil aqui. Eu fiquei, desculpa, Ricardo, acho que já terminou, né? Eu fiquei pensando agora nessa fala, assim, claro, eu acho que ultrapassar essas barreiras de fronteira, sim, são muito importantes, mas eu acho que a gente deveria também estar buscando o reconhecimento do próprio fotógrafo, artista brasileiro dentro do Brasil, né? Porque se a gente não tem esse espaço dentro do país, quem dirá fora, né? Então, eu vejo assim, a gente é um país muito grande, que não se conhece culturalmente, né? Inclusive, a gente está, vamos falar aqui do sul do país, agora eu, Gerson, a gente está aqui do lado da Argentina, Uruguai, Chile, enfim, a gente não conhece, a gente não quebra essas barreiras, né? Então, o primeiro, eu vejo o Brasil, assim, nesse sentido, tem diversas falhas, e são falhas estruturais, né, que não possibilitam o desenvolvimento de arte. Eu falo de arte no sentido geral, obviamente a fotografia entra em todo o seio nacional, né? Então, isso é um problema estrutural que deve ser debatido dentro da fotografia do próprio país, né? Antes de levá-la, antes de ser visto, a gente está aqui tentando sobreviver, e como a gente faz para sobreviver de arte aqui. E aí eu lembro de ter falado antes que eu tenho um mínimo de esperança, sim, um mínimo, porque eu vejo nos últimos anos, e agora com essa coisa do virtual aqui, né, que a gente está sendo mais que obrigado também a estar nesse circuito, né, que não é físico, desculpa a barulheira, tá, gente, que não é físico, mas que sim é um circuito virtual da fotografia, de exposições virtuais, que inclusive você não precisar mandar para editais a obra física já está proporcionando a visibilidade de pessoas as quais antes não tinham possibilidade de se mostrar, ou de se lançar, ou de tentar sequer ser visto, né? Então, nos últimos anos, tem uma produção muito potente desses espaços e de áreas periféricas, que eu estou percebendo aqui. Não sei se é no resto do mundo, mas no Brasil está acontecendo isso, inclusive de pessoas de gêneros e raças, né, que foram apagadas, invisibilizadas, silenciadas dentro da história da fotografia. Então, surge diversos coletivos femininos, festivais de imagens periféricas maravilhosíssimos, espaços de discussão, de troca, né, de circulação, que estão tentando democratizar a arte e a fotografia dentro do Brasil. Então, essa escuta do que a gente está agora falando aqui dentro é a hora de parar e escutar a margem, né? A margem, porque a fotografia ela está adentrando a outras experiências, a outros circuitos que não os campos institucionalizados. Perfeito. Então, isso me dá um mínimo de esperança, né? E essas quebras, né, o virtual proporciona essas quebras de romper essa coisa do eixo Rio-São Paulo, do eixo Rio-São Paulo, onde aparece a cultura brasileira que é exportada, né? Então, assim, calma lá, vamos se conhecer aqui, a gente está tendo essa possibilidade de se conhecer
né, dentro desse meio, né, que a gente está inserido, assim. Então, eu acho que agora é o momento. Eu acho que se a gente não prestar atenção agora, a gente vai cair novamente no esquecimento, assim. Não sei, arrisco a dizer isso, né? É um, Mas... é um momento, assim, eu enxergo assim um pouquinho como é um momento bem crítico mesmo, né? Tanta coisa acontecendo, a imagem nos envolvendo, a gente é bombardeado diariamente por imagem, por diversos meios. As gerações mais novas, né, elas querem o seu espaço, querem a sua produção, né, querem produzir, querem botar para fora, né, isso. Está tudo mais democrático. Mas também isso às vezes parece que esbarra um pouco numa das coisas que Tullian tinha falado antes lá, né, que a gente está num processo de alfabetização visual, né? E às vezes eu olho assim e parece que existe um pouco de estar um pouco perdido, parece que é difícil de achar uma referência. Surgem muitas referências, muitas referências, e a gente se perde um pouco. Quem está dando aula, né? Eu estou dando aula, dando aula para públicos aí, acho, similares, né? E as pessoas têm muitas dúvidas, né? Elas perguntam muito. A pergunta do que é ser artista, o que é uma fotografia artística, acho que não tem uma turma que não que não tem alguém que levante essa pergunta aí, né? Então é difícil que essa informação, essa resposta, ela seja difundida, e parece que a fotografia se ressente um pouco mais disso aí, né? Se tu falar que tu pinta, de cara tu é artista. Mas se tu falar que tu esculpe, né? Mas se tu falar que tu fotografa, já muita gente não vai ler como um artista, né? Se for uma fotografia então mais comercial, né? Mais difícil ainda de ser levado pro entendimento como artista, né? Mas, enfim, isso é muito onde é que a gente está, a pergunta, né? Onde é que nós estamos? Né? Sim. O artista sente, e isso me faz lembrar uma vez, né, eu fui minha filha tocava violino, tocou 4 anos de violino num conservatório, e eu reparava que tinham sessões, tinham apresentações de música, tocando, etc., e algumas pessoas que viviam da música, dando aula, né, de música, não eram artistas, eles tinham a partitura ali, eles não sentiam. Então, o cara pinta, o cara fotografa, ele não é necessariamente artista, o cara canta, é aí o ponto, né? O artista sente. Então, na hora que ele vai tocar lá uma partitura, que ele vai fazer, ele sente essa diferença. Não, por que ele tocou essa música? Eu chorei. Porque ele, de alguma maneira ali, a maneira que ele tocou, ele emanou, ele passou. E eu acho que isso vai na fotografia, vai na poesia, né? Esse na minha imaginação, eu acho que eu acredito nisso, né? Beleza. Aí vem uma pergunta aqui da Reisla Oliveira. Vocês acham que mentorar novos artistas também represente um caminho de reflexão sobre a própria arte, sobre a fotografia? Ela está usando ali o termo o mentorar, né, que o Ricardo tem como uma atividade mesmo, assim, né, de mentoria. Mas, assim, eu dou muito curso para iniciantes, a Lilian acho que vai além, né, bastante além assim dos iniciantes,
Mas a gente, nesse momento em que a gente está dando aula, a gente é um pouco mentor, porque muitas vezes o próprio vínculo não termina ali, né? Termina o curso, mas o vínculo ainda continua, os alunos buscam na gente assim um acompanhamento, uma referência, né? Vem mostrar os seus trabalhos, então, tomadas as devidas proporções, continua, é uma mentoriazinha ali, né? Então, como é que vocês enxergam como é que vocês responderiam essa pergunta aí, né? Se representa um caminho de reflexão sobre a própria arte e sobre a fotografia? Essa mentoria, esse acompanhamento. E eu faço as mentorias também aqui, mas é diferente, eu acho, do Ricardo, né? Porque eu acho que ele está também fazendo essa passagem, né, do Brasil, França, tem as residências que ele mencionou, né? As pessoas que me procuram, falo não só na mentoria, como nos workshops, elas vêm muito nesse espaço de fala do artista, né? Como o Gerson falou, assim, eu acho que eu já não dou mais aula de fotografia básica, né, de técnica, não, fora disso, acho que eu nunca consegui dar aula disso. Vem muito na linha de um pensamento mais livre da fotografia, de uma descoberta, do onírico, né? Quer dizer, poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, é muito a própria experiência do fazer artístico que envolve o meu trabalho de fotografia. E sim, aí a resposta é sim. Acabei de esquecer a pergunta dela, mas é um meio de reflexão, da própria fotografia, do próprio eu, como o Ricardo mencionou, né, de se autoconhecer. Fotografia é quase como uma ferramenta de psicanálise, psicanalítica, né, de autoconhecimento, e como uma ferramenta de se debruçar no mundo artístico, na experiência do fazer artístico, assim. E, bom, eu trabalho mais ou menos dessa maneira, então, sim, a resposta é sim, da minha parte, sim. Na minha mentoria, eu não penso muito, não sei se eu entendi bem a pergunta, mas se eu de alguma maneira, eu acabo pensando no meu trabalho, fazendo a mentoria para, né, como se eu fizesse uma reciclagem ou intuísse alguma ideia, assim. Assim, duas coisas me vêm em mente quando eu penso na mentoria, cuidar da pessoa, né? Ter o maior carinho, cuidado, direcioná-lo ao bom caminho, porque muitas vezes eu falo, olha, tem que ir para a esquerda, aí vai para a direita, aí vem para a esquerda, aí vai de novo para a direita, aí já desce, eu ver, gente, olha, vem para a esquerda, você vai ver, tenta uma vez, não é mesmo, Ricardo, é mesmo, para a esquerda é muito melhor, é um pouco por aí, assim, sabe, guiando a pessoa. E muitas vezes, eu dentro da minha mentoria, eu trabalho com CMSP, criatividade, M de mentalidade, S de singularidade e P de plano de ação. Quando eu chego na singularidade, que é a identidade, eu mexo em casa de marimbondo. Tem mentorando que às vezes pira, tem mentorando que às vezes fica angustiado, tem mentorando que às vezes quer parar. Por quê? Porque eu mexo num ponto muito, muito delicado. Então, de um tempo para cá, e alguns mentorandos, se tiver algum assistindo, vai saber, às vezes eu falava, olha, você faz psicanálise, pergunta o que seu psicanalista acha desse aspecto da sua fotografia e da sua identidade, porque isso mexe ali naquele ponto, sabe? É importante, é a sensibilidade, né? Então, essa a minha experiência em relação à mentoria, assim, é um pouco mais distante do que a Lilian sente, dessa questão, ela é mais do cuidar, assim, sabe? Eu fico muito preocupado, assim, muito preocupado. Mas sempre deu certo. Essas coisas se encontram, né? Assim, é um encontro, na verdade. Sim. É um encontro. Bem isso aí. Sim. E muitas amizades, né? Após, como você mesmo diz, né? Após. Muito bem. Nós temos público de Bahia, Lisboa, da região Legal. aqui. Né?
Hoje a gente tomou um pouquinho de rasteira, né? Nessa véspera de Dia dos Namorados, a gente já está antecipando um pouquinho né? o Dia dos Namorados. Mas, né? Vamos lá aqui. Agora, talvez a pergunta assim mais chave, né? Para mim, mais difícil aí, né? Para onde que nós estamos indo? Para onde que vai a fotografia? Será que nós vamos acompanhar isso aí? Vamos conseguir acompanhar? O que vai? Olha que tem coisa nisso aí, né? Quando a Lilian traz ali na referência dos trabalhos dela. Processos do século XIX, né? Para agora, dá o que pensar. Quando vi o trabalho ali um pouquinho do trabalho do Ricardo, né, na identidade francesa, também me remeteu a um momento anterior, né, da fotografia. E os outros trabalhos que vocês trouxeram, esses mais oníricos, que mais saem do real, né, que procura tirar fora o real, aí faz a gente ir para outro lado. Para onde a gente vai? Para onde vai a fotografia? E aí, Lilian, você ou eu? Pode começar, Quer que eu comece? Ricardo. Tá bom. Fique à vontade. Eu acho assim, como a Lilian falou, que ela tem uma pontinha de esperança, né? Essa questão de sair um pouco das instituições, eu acho que existe, de um lado, os valores e dogmas, né? O mercado, as instituições, etc. E do outro lado tem a liberdade criativa, que é, para mim, o caminho da esperança. E eu acredito que nesse caminho da esperança, da liberdade criativa, é um grande campo em que pode ser desenvolvido a médio e longo prazo coisas muito bonitas. Eu vejo hoje no Brasil polos desse processo de liberdade criativa. No Rio Grande do Sul, aí na região da Lilian, no interior de São Paulo, no Nordeste, está tendo certos polos. E, mal ou bem, a pandemia, ela catalisou esse processo, né? A gente é algo muito triste, mas que catalisou, entendeu? A criatividade, né, fez com que se criasse uma certa esperança, sabe? Então, eu acho assim que esse caminho da fotografia vai ter esses dois lados, né? Valores e dogmas versus liberdade criativa. Eu acho que vai ter esse divisor, assim. Então, e dito isso, acho que justamente o hibridismo, a alteridade, a multiplicidade, ela vai criar uma densidade, ela vai começar, olha, a se propagar. Esse é o meu ponto, assim, minha esperança, mais construção de capital simbólico, entendeu? Menos capital financeiro, não contra, claro, a gente tem que viver e tal, mas essa questão do capital simbólico, eu acho que é a palavra, né? É um desafio, não é impossível, né? Mas nós podemos criar os nossos próprios meios de unidos de chegarmos a um resultado comum, né, para muita gente, né? Não sei o que a Lilian acha. Eu concordo, Ricardo. Eu acho que é por aí. Essas três palavras que você citou é uma linha de pensamento que eu tenho também. Eu entendo, em absoluto, também me sinto perdida, assim, sem referência, né? No meio de tantas referências, o que ter, né, como referência para começar a caminhar, né? A começar a pensar.
é complicado mesmo, né? Então, assim, eu vejo assim que a fotografia hoje ela não vem, ela vem mais para questionar mesmo, né? Para perguntar, né? E até sobre o local que ela está inserida, né? Essas respostas não são simples, não se tem uma resposta definida. E a gente, como seres pragmáticos que somos, né? A gente não suporta esse estado de dúvida. A gente quer respostas definitivas, né? Então, para essas diferenças, né? Porque se a gente não entende uma coisa, muitas vezes a gente não tolera, tá? Então, eu vejo que é muito... Eu acho que é abrir-se um pouco para tentar entender. Eu acho que, às vezes, o preconceito, o pré-conceito no sentido, isso eu não quero, isso eu não faço, isso eu não gosto, isso eu não... Quer dizer, não é isso. Vamos entender, vamos tentar entender, sabe? Porque essa liberdade, ela está aí, eu espero que ela tenha vindo para ficar, né? Ao menos é por isso que eu luto, essa liberdade de expressão, de abertura de fronteiras, das artes. Eu acho que é a hora de parar também e a gente tentar entender. Quer dizer, ir na galeria, né, ou que seja, a galeria é uma forma de dizer, na rua, né, ver um lambe-lambe e parar na imagem, em frente à imagem, e tentar entender por que ela está aqui, o que eles estão querendo falar, né? Eu vejo esse capital simbólico que o Ricardo falou, eu acho que é o grande tesouro que a gente vai levar disso. Eu vejo que a fotografia ela tem um poder absoluto de inventar o mundo, né? De reinventar e inventar o mundo. Então, eu acho que vai da gente, parece coisa de autoajuda, né? Mas vai de a gente, se demonstrar um pouco mais abertos, sabe? Eu penso dessa forma. Porque eu vejo muita resistência ainda dos fotógrafos quanto a isso. Se a gente pensa que a fotografia ela é um instrumento que nasce da junção da ciência e das artes, né? Se a gente ficar só em um ou só em outro, acho que vai dar ruim, entendeu? Então, vamos tentar entender que também não é só técnica, por mais importante que mas a parte subjetiva, artística, sim, é importante, e tentar entender. E isso se torna um pouco mais fácil de a gente compreender o que a gente está passando em termos de fotografia contemporânea. Me parece isso, assim. Eu acho que a fotografia está num momento assim que ela está sendo realmente libertadora, porque a gente não tem necessidade de se prender a um jeito de fotografar, a um tema para se fotografar. Esse tema serve, aquele tema não serve, esse jeito é certo, aquele jeito não é, né? A gente pode estar podendo tudo. Acho que não, olha, os meus 50 anos e 30 são mais ou menos quase isso, uns 20 e tantos anos aí estão. Comecei meio tardio também, que nem o Ricardo ali, já no 30 e um pouquinho, né? Não vi assim a fotografia tão libertária, e aí é questionar. A fotografia está questionando o nosso fazer fotográfico e como a gente se envolve com aquilo que a gente fotografa. E cada um tem o seu olhar para alguma coisa, né? Enfim, tá mudando as suas fases, né? Seus interesses, né? Mas já ela questiona como é que eu me envolvo com esse objeto que eu quero fotografar, esse tema que eu quero fotografar. O que eu quero transmitir mais? Se eu quero transmitir alguma coisa mesmo? Isso traz muitas questões, né? A gente conversava nas nossas reuniões, não tem fim, né? Não tem uma questão, não é uma questão fechada. Pum, é isso e pronto. Difícil responder mesmo, né? Para onde que a gente vai, onde é que a fotografia vai chegar. O pessoal aqui está falando mais algumas coisas, né? O Clayton, o grande Clayton Ferreira,
Mentoria passa por um processo personalizado de desenvolvimento do artista a partir da experiência do mentor. Como mentor, pelo menos, é assim que ele faz, né? Há muito do autoconhecimento. Então, é isso aí, esse olhar para dentro, né? O Alexandre Freitas fala ali, eu não faço terapia, eu faço fotografia. Exatamente. De maneira geral, né, a arte faz, né? Isso aqui, isso pra gente, né? A Lilian falou da arte, arte da educação, né? Também passeia junto ali com uma arte terapia, né? Uhum. A gente olha para fora, que é o que a gente vai fotografar, mas a gente também tem que olhar para dentro para conseguir fotografar. Isso é um processo muito bacana. A gente está se encaminhando aqui para o final e deixa eu achar aqui o meu roteirinho. Eu não sei se vocês, enquanto eu estou procurando aqui o meu roteirinho, querem falar mais alguma coisa antes de a gente entrar na finaleira mesmo ali. Deixa eu pegar aqui que tinha mais uma perguntinha. Não, era aquela da Raísla. Ok. Vocês querem falar alguma coisa? Eu queria dizer que sobre a questão do tema dessa live, né, dessa entrevista, foi muito uma provocação mesmo, né? Porque eu acho que quem de repente veio pensando que se teria uma resposta de fato concreta, né, ou definitiva, ou mesmo uma resposta, né? Vamos falar assim, eu acho que não se tem, né? Porque se tem reflexões, e se tem reflexões dentro do seu lugar de fala, né? A gente está próximo desse lugar de fala, penso eu, Ricardo também, no sentido que a gente está nessa coisa do autoral, né, da fotografia como expressão, também da arte-educação. Então, eu acho que é isso, né? A gente pensa essa fotografia, ainda temos esperança, com certeza, eu só tenho, é tudo que eu tenho dentro do que está acontecendo hoje, mas a gente traz uma reflexão que talvez não seria a mesma reflexão de uma outra área, talvez, né? Talvez que ainda tenha um pouco mais de, como se diz, resistência, né? Talvez nessa questão dessa abertura toda que está acontecendo. Enfim, assim, então é uma resposta, é um dos caminhos de resposta, né? Se está certo, se está errado, a gente não sabe, mas é uma linha de reflexão apenas. Queria só deixar isso um pouco pontuado, assim. Esse novo, ele nos desafia, né? Nos desafia para se abrir também, né? Sim, Ricardo. Não, é uma coisa que eu sempre vejo, eu acho importante que os artistas não maculem o seu trabalho autoral em detrimento do capital financeiro. Não vendam a sua alma ao diabo. Não, isso é o mais precioso que vocês podem proteger, entendeu? E isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério. As pessoas às vezes acham é melhor trabalhar em loja, trabalhar em alguma outra coisa e não macular, não mexer no seu trabalho, não, né? Não, tá dando certo isso, vai vender. Não, de forma nenhuma, é errado, na minha opinião. Não sou dono da verdade, mas eu acho que ele não vai ser construído de uma forma genuína, né? Como um artista, como a pergunta eu esqueci o nome dela, desculpe, fez, né? O verdadeiro artista é esse que vai fazer aquilo que ele acha que é certo, independente das questões dos dogmas, sem pudor. Ele não precisa mostrar. Às vezes ele cria alguma coisa e fala, será que vão achar dessa foto? Não precisa mostrar. Só está validando no momento que você vai expor. Enquanto isso, você guarda lá no cantinho a foto, vai pensando. É isso é um recado, eu acho que eu queria passar, assim, da minha experiência. Uma perguntinha aqui da Annelise. Vamos ver aí, não sei até onde que vocês estão mais
conhecedores aí do meio, né? Mas a pergunta dela, o fotoclubismo, nesse contexto, seria um lugar da dúvida? Ui, essa pergunta é para você, Gers. Pois Fala é. aí. Eu acho que é justamente, eu vou pegar para mim, né, para responder mesmo. Acho que sim, né? É o que a gente está trazendo aqui, né? Iniciamos com perguntas e não estamos saindo daqui com uma resposta definitiva. Realmente, não trazer essa dúvida, né? E acho que quando a gente tem a dúvida, a gente vai atrás da busca. Né? O estar numa dúvida nos faz buscar alguma coisa. E acho que é isso que nos move. Quando a gente tem certeza de alguma coisa, bom, isso aí ficou de lado, né? No livro da Susan Sontag, sobre fotografia, tem uma parte, não sei se capítulo 2 ou 3, que o Cartier-Bresson e o Ansel Adams estavam completamente opostos em relação ao que era ser fotógrafo. E, no entanto, não existe uma verdade definitiva. São grandes mestres, cada um com o seu ponto de vista, né? Então, a gente sai daqui com 2 pontos de vista, né, de 2 artistas, eu e a Lília, em que temos o que a gente pensa dessa forma, mas não temos a verdade absoluta, né? Mas é o que acreditamos. Beleza. Eu tenho um último materialzinho, tem umas imagens ali do Ricardo, que eu acho que... bom, aí vamos passar, então, Ricardo, ali. Sim, eu eu queria dividir com vocês que não existe só Paris, gente. A França, o interior da França, é muito bonito. E essas fotos foram feitas com o meu telefone, né? A gente pode fazer fotos através do telefone de uma maneira bem razoável. E lembrando que as minhas mentorias, elas vão para a França profunda, seguido de jantares franceses e tal. Por enquanto está tudo parado, mas se alguém tiver interesse em participar de uma residência ou de vir aqui para algum desses processos, desses projetos, basta vocês me mandarem uma mensagem, a gente começar a se conversar, quem sabe no ano que vem, né? Então, tem várias cidades aqui no caminho, para quem gosta de boa gastronomia, não tão cara assim no interior, é possível, é isso. As imagens inspiram aí para o Dia dos Namorados, né? Lugares bem, bem românticos. Isso é aqui onde eu tô, ó. Isso é aqui, Vizinho, lá do lado de casa. Eu fiz um vídeo essa semana para mostrar para vocês. Parece os Pampas, hein? Parece os Pampas, um pouco. De vez em quando tem alguma coisa que lembra ali. A Lilian está com oficina aí na semana que vem, né? Quem quiser conhecer mais do trabalho, entrar em contato com a Lilian e o Ricardo na página do... Bom, já postaram aqui alguma coisa dos contatos ali no chat, né? E entrando no site do Fotoclube, ali no festival, vai encontrar também o Instagram, o site, né, da Lilian, do Ricardo. Gente, eu quero agradecer demais, né, a presença aí de vocês, esse tempo. O Ricardo está 5 horas à frente, então já está lá nas 2 da manhã, né? Está nas 2 da manhã lá. Agradecer por essa disponibilidade aí, Lilian. Agradecer muito a quem esteve conosco aí desde o começo, até agora, ou até há pouquinho aí, que pode continuar exatamente até o fim, né, pela audiência. Agradecer essa equipe maravilhosa que faz acontecer, né, o pessoal do Fotoclube, aí tem muitos nomes aí agora, eu não vou conseguir lembrar de todos aqui no nervoso, né? Mas tem uma galerinha, bastante gente aí atrás que está metendo a mão para
poder isso aqui estar acontecendo, né? Muito obrigado a todos vocês. E nos despedimos aqui, gostei muito no final da última live ali, e vou pegar para mim lá, vou plagiar o Cadão, né, que falou ali, né, a última palavra, a última frase dele na live lá foi "e viva a fotografia", né? E é isso aí, né? E viva a fotografia, viva a arte, né? Vamos em frente. Essa é uma das missões ali do Fotoclube, né? Difusão da fotografia, difusão da arte fotográfica. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigada, Gerson. Obrigada, Ricardo. Obrigado prazer você, estar com vocês. Obrigado, Gerson. Vou te visitar, Ricardo. Com o maior prazer. Eu espero você. Quero. Uns instantinhos aí para... Deixa eu ver aqui se... Desculpa ter cortado ali no final. Eu pensei que já era para colocar o vídeo. Imagina, tranquilo. Eu não sei se a gente está ao vivo ainda, eu acho. Acho que a gente está ao vivo. Está lá a live, lá em cima, né? Tá. Assim que ele dá um delay